Saudações, doutores e doutoras. Leônidas Ponte falando. Como veio divisão proporcional inversa no Enem de 2019? No último vídeo, nós resolvemos uma questão de divisão proporcional direta. Esta questão agora é divisão proporcional inversa. Perfeito? Geralmente, eu utilizo uma técnica de transformar a divisão proporcional inversa numa direta, e aí eu resolvo em seguida, como se fosse uma direta. Perfeito? Mas vai dar para mostrar melhor mesmo só na questão. Vamos direto então para a questão. Vamos lá. Começando pela pergunta, como sempre. Quanto receberá a empresa que cadastrou a máquina com a maior idade de uso? Maior idade de uso. Perfeito, vamos lá. Vamos para o início do comando. Para contratar 3 máquinas que farão o reparo de ruas, de vias rurais de um município, a prefeitura elaborou um edital que, entre outras cláusulas, previa: cada empresa interessada só pode cadastrar uma única máquina para concorrer ao edital. O total de recursos destinados para contratar o conjunto das 3 máquinas é 31 mil. Eu vou precisar desse valor aqui. Esse é o valor total. Eu quero só da empresa com a máquina de maior idade. Perfeito. O valor a ser pago a cada empresa será, aqui que está o lance, ó, inversamente proporcional à idade de uso da máquina cadastrada. O que quer dizer isso? A máquina que tiver maior idade vai receber menos valor, tá certo? E a máquina que tiver menor idade vai receber um valor maior, mantidas as proporções. Essa é a ideia. Continuando. As 3 empresas vencedoras do edital cadastraram máquinas com 2, 3 e 5 anos de uso. Ele quer, a questão está perguntando quanto receberá a empresa da máquina de 5 anos, que é a máquina com maior tempo, maior idade de uso. Perfeito? Olha só, como é que eu resolvo esse tipo de questão? Geralmente é um pouco diferente do que a maioria resolve. Geralmente a maioria encontra a constante de proporcionalidade. O que eu faço? Eu pego a regra de 3, a divisão proporcional inversa, e transformo numa direta. Como eu faço isso? Eu pego, como é inversamente proporcional, o que eu faço aqui? É inversamente proporcional às idades, eu inverto as idades. Assim, na idade não são 2, 3 e 5 anos, então eu coloco assim, 1 sobre 2, 1 sobre 3, 1 sobre 5. Tranquilo? Eu inverto, porque é divisão proporcional inversa. Aí o que eu faço? Tiro o MMC e transformo essas frações aí com o mesmo denominador, que é o MMC, que é o mínimo múltiplo comum. E o que acontece? Trabalho só com os numeradores em seguida. E eu vou resolver e vou explicar novamente depois. Vamos lá. O que eu faço? Eu vou tirar o MMC, que é o mínimo múltiplo comum entre 2, 3 e 5. Vou tirar aqui em cima, entre 2, 3 e 5. Vou tirar o MMC, você fatora junto. Vamos lá, por 2, aqui dá 1, aqui não dá, aqui não dá. Agora dá por 3, aqui dá 1, aqui dá 1 e aqui não dá. E por último, por 5. Aqui dá 1, aqui dá 1 e aqui também dá 1. Então o MMC é 2 vezes 3 vezes 5, que vai dar quanto? 30. Aí eu coloco aqui embaixo 30. O que eu vou fazer? Como se fosse uma soma ou subtração de frações. Claro que nós não vamos fazer isso. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse número sempre, eu vou pegar, dividir pelo de baixo e pegar o resultado e multiplicar pelo de cima. Então lá vai, 30 dividido por 2 dá 15, vezes 1 dá 15. 30 dividido por 3 dá 10, vezes 1 dá 10. 30 dividido por 5 dá 6, vezes 1 dá 6. Aí qual é a ideia aqui? No momento que eu inverti, eu transformei numa divisão proporcional direta. E o que acontece? Em vez de trabalhar com as frações aqui, essas frações, eu vou trabalhar só com esses números novos aqui,
que é o 15, o 10 e o 6. Então, ó, traduzindo o que eu fiz. Dividir de maneira inversa para 2, 3 e 5 é a mesma coisa que dividir de maneira direta para 15, 10 e 6. E aí vou resolver a questão normalmente como se fosse uma divisão proporcional direta. Vamos lá, prosseguindo aqui então, como se fosse direta. Vamos lá, eu vou dizer que X é o valor que vai receber a primeira empresa. Y vai ser o valor recebido pela segunda empresa. E Z vai ser o valor recebido pela terceira empresa. E aí, como é diretamente proporcional, eu vou pegar x, y, z e colocar diretamente proporcional aqui, ó, ao 15, ao 10 e ao 6. Vamos lá, ó. Como é que se escreve? Assim, x está para 15, assim como y está para 10, assim como z está para 6. E aí você sabe, quando você tem uma sequência de igualdade, você pode somar em cima. Vamos lá. Somar em cima. X mais y mais z. Sobre 15 mais 10 mais 6. Aqui embaixo vai dar quanto? 31. E x mais y mais z é x, y, z é o valor que cada empresa vai receber. Somando os três, tem de dar 31 mil. Tranquilo? Então, x mais y mais z vai dar 31 mil. Então, vou colocar aqui, ó, 31 mil. Perceba que 31 mil dividido por 31 está moleza, né? Dá 1000. Perfeito? Como eu quero só da terceira empresa, ó, eu quero o valor de z. Eu quero o valor só da terceira empresa. Então, eu só vou pegar essa parte aqui, ó. Esta parte aqui e esta parte aqui. Então, vai ficar o quê? Z sobre 6 é igual a 1000. E aí, eu vou multiplicar meio para os extremos. Z, que é a parte da terceira empresa, 6 vezes 1000 dá 6.000. Resposta, letra B de abóbora, abacate, abacaxi. Era isso que eu tinha que falar com vocês hoje. Até mais!